Hoje nós encontramos muitas pessoas por aí, e é muita mesmo, em discussões, discutindo sobre Deus, acusando Deus de uma coisa, outra acusando de outra, julgando Deus, subjugando até de uma maneira incrível em relação a ir contra Deus, querendo julgar Deus a qualquer jeito. Isso tem muita gente desse jeito, fazendo julgamento da Bíblia, de tanta coisa. Só que nós precisamos considerar uma coisa. No livro de Jó, nós vemos ali escrito mais de uma vez, e finalmente, depois de Jó passar por todos os seus problemas até o final, a palavra que diz que Jó não atribuiu a Deus nenhum dos seus problemas, nenhum pecado. Ele atribuiu a Deus que sabia que aquilo era uma prova vinda de Deus, ainda que ele não tivesse explicação daquilo, mas sabia que ele não tinha pecado contra Deus. E também a Bíblia diz que ele não blasfemou contra Deus. Ele apenas mostrou que Deus é soberano e que ele sabia disso. Nada aconteceria sem a permissão de Deus ou o próprio Deus colocando à prova. Isso, leia o livro de Jó inteiro e você vai ver que mesmo ele falando muito daquilo que sobre que tudo aquilo foi Deus, ele deixa claro ali que sabe que é Deus, porque ele sabia. Senão, se nós não considerar isso, nós não consideramos que Deus é soberano. Então Deus não é soberano se ele não tiver no controle de tudo. E nós sabemos que ali, apesar de que atingiu ele diretamente foi Satanás, mas notamos que logo no começo da história foi Deus que falou para Satanás: vai lá e tira tudo dele. Segunda vez, vai lá e tira a saúde dele. Entendeu? Então vem de Deus. E Jó sabia disso, mas ele não atribuiu que Deus cometeu algum erro por causa disso. Que Deus errou, Deus não foi bom, ou qualquer blasfêmia contra Deus. Ele não fez nenhuma dessas vezes. Tanto é que no final das contas, depois dos amigos dele ter tanto atribuído ele: Jó, você está pecado, você cometeu pecado grave. Toda essa acusação que ele sofreu, você pode olhar que a maioria dos livros, das folhas, dos capítulos do livro de Jó, a grande maioria é os amigos dele acusando ele. Tipo, Jó, você pecou. E ali foi esbanjada muita sabedoria. Se nós procurar ler com cuidado, temos que saber ler e procurar os contextos direitinho, por causa que muitas coisas que aquele pessoal falou ali não é verdade, mas muitas palavras ali são verdade, apesar de não, aquelas acusações elas não convinham com Jó. Mas é um livro que traz muita sabedoria ali para a gente entender sobre as coisas de Deus. Agora, o que acontece é que Jó, em nenhum momento, ele pecou contra Deus. Para você ter uma ideia, no final, quando os amigos de Jó, que também eram homens de Deus, eles foram oferecer sacrifício a Deus, Deus não recebeu. Falou: não, vocês não falaram bem de mim como o meu servo Jó. Está compreendendo? Então, nós saber que tudo é por causa que Deus assim o permitiu na nossa vida. Se nós tivermos compromisso com Deus de verdade, a gente tem que ter esse entendimento que é por causa que Deus quis assim, senão nada podia acontecer, porque Jesus deixou claro: nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir, e assim como nenhum passarinho cai na armadilha se Deus não permitir. Tudo é por Deus. E Jó deixou claro que sabia disso. Então, isso é um fato. Então, tudo é por Deus. Mas não podemos, nem por um instante, acusar Deus de ter cometido algum erro, como muitos fazem no dia de hoje. Então, precisamos ter muito cuidado os contextos da Bíblia, e que quando se trata desse tipo de assunto, e também na nossa prática do dia a dia, o que vamos falar. Se realmente acreditamos em Deus, que nós recebemos Deus como o nosso, como Deus verdadeiro, como Deus onipotente, como Deus que pode tudo, como Deus soberano sobre tudo. Porque se nós não tiver Deus como soberano sobre tudo, a nossa fé é num Deus fraco e não no verdadeiro Deus, é num Deus que não existe. Tá bom? Então, fica a dica aí, cuidado muito ao você falar de Deus, você está falando do Criador. As pessoas elas costumam reverenciar homens
por ter algum cargo de poder e esquecem que Deus é quem cuida da sua vida, é quem lhe dá o ar para você respirar, como Daniel falou bem isso quando o rei Baltasar pecou contra Deus ali. Ele falou que apareceu aquela mão escrevendo umas letras misteriosas. Ele falou, olha, você glorifica esses deuses de ouro e de prata, e é o Deus verdadeiro de qual lhe mantém vivo, a esse você não glorificou. Pelo contrário. Pois bem, então é isso que nós temos que compreender. O Deus verdadeiro, nós temos que saber se dirigir a Ele. Não podemos falar com Deus de qualquer maneira. Se nós, por acaso, dirigimos ao Deus verdadeiro, ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Deus, o Deus soberano. Tenha muita reverência ao se dirigir a Deus, tá bom? Não faça como essas pessoas que ficam discutindo e acusando Deus disso ou daquilo. Isso não vai ficar barato de jeito nenhum se a gente não nos arrepender dos nossos pecados, dessas coisas que muitos fazem, o que todos nós pecamos, lógico, mas não podemos viver na prática do pecado. Muito menos falando mal de Deus. Temos que ter reverência ao Criador. Ele é poderoso, é Ele que cuida da sua vida. Cuidado, porque daqui a pouco, sendo você cristão ou não, é Ele que sustenta a sua vida. Se ele não quiser que você viva, você não vive. Se Ele quiser levar você para o inferno, Ele leva. Se Ele quiser mandar você para onde quiser, Ele manda. Então, é esse Deus que você tem que reverenciar e não ficar por aí falando um monte de abobrinha, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostar desse tipo de conteúdo, compartilha e se inscreve. A gente se vê no próximo vídeo.